Estamos ao vivo e seja bem-vindo ao nosso primeiro dia de imersão. Atrasados? Sim. Porém, culpa do YouTube e do nosso aplicativo de transmissão. Mas nós estamos aqui para honra e glória do nome de Jesus e que bom que você está aqui para participar com a gente deste primeiro dia de imersão para aprofundamento na pregação, aprofundamento neste ministério lindo que nós temos disponível para a igreja de anunciarmos corajosamente o Evangelho. Então vai entrando dando seu boa noite, muito boa noite. Nicole já se manifestou, que alegria nós estarmos juntos. E eu tenho certeza que esses dias que nós passaremos juntos vão edificar a tua vida poderosamente. Vou colocar aqui para aqueles que estão entrando saber do que a gente está falando. Então deixa eu fixar aqui. Olha, quero dizer para vocês que estou aberto para perguntas, certo? Para você que quer perguntar algo, tirar a sua dúvida, nós estamos aí. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa também. Então, tem aí embaixo algo de pergunta, que você pode fazer pergunta. Então, manda a sua pergunta para a gente colocar aqui na tela, bonitinho, participarmos juntos, fazermos juntos, certo? Nós vamos começar, então, este primeiro dia com uma palavra, com a palavra de Deus, é claro, nós não poderíamos começar de outra forma. Então, um primeiro dia de imersão, nós queremos começar com a palavra de Deus, porque todo pregador, ele prega o quê? A palavra. Nós anunciamos a palavra de Deus, e nós não poderíamos começar de outra forma, senão falando da palavra de Deus. Então, pega um papel, pega uma caneta, anota, assiste depois essa live para você entender tudo aquilo que nós vamos falar. Nós vamos na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Alguém digita aqui para mim, fazendo um favor, só para quem entrar, ver aquilo que nós estamos partilhando. Vamos ler então? São Paulo dizendo à comunidade de Coríntios: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Vou repetir, versículo 16, do capítulo 9 da carta de São Paulo aos Coríntios. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, São Paulo está dizendo, olha, anunciar, dizer de Deus, ser um pregador, ser um missionário, não é motivo de glória para mim. Aliás, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não falar de Deus. Então, a primeira coisa que nós... Oi, Virgílio, Deus te abençoe, vamos firme. A primeira coisa que nós precisamos entender é anunciar o Evangelho é uma obrigação de nós que conhecemos a Jesus Cristo. Todos nós que conhecemos a Deus temos a missão de anunciar profeticamente o Evangelho de Jesus Cristo. Você que está aqui nessa live, se você algum dia conheceu a Jesus, experimentou Jesus, você tem a missão e a obrigação de anunciar o Evangelho. E aqui então, nós já começamos a quebrar algumas coisas e a cortar algumas coisas que nós mesmos carregamos e criamos em nós. Será que é para eu pregar? Ai, será que eu tenho o dom da pregação? Ai, será que eu consigo pregar? Ai, será que Deus me chama? Ai de mim se eu não anunciar
o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Todos nós que conhecemos o Cristo somos chamados a anunciar e a pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, se algum dia você fez um encontro pessoal com Jesus, se algum dia você se encontrou com Jesus, você é chamado a anunciar o Evangelho dele. Você é chamado a anunciar o Cristo. Então, nós precisamos parar primeiro com esta insegurança e com este medo. É claro que futuramente, no futuro bem próximo, nós vamos falar sobre este medo, sobre esta insegurança, como vencer, como lidar com isso. Mas este negócio de será que sou chamado, será que é para mim, eu estou afirmando, é para você. Porque todos nós batizados somos chamados a falar do Cristo que nós conhecemos. Qual é a missão da igreja no mundo? Qual é a principal missão da igreja de Cristo? Para quem estuda teologia sabe, se o Virgílio estiver aí, ele já estudou teologia, ele sabe. A missão da igreja, a primeira missão da igreja, evangelizar. Se nós somos igreja, se nós estamos na igreja, não é diferente. Nossa primeira missão é evangelizar, querido. É falar de Deus. Então, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. Ou seja, pregar, evangelizar, não é quando eu estou com o microfone na mão. Não é quando eu pego o microfone no retiro e prego, aí eu estou anunciando o Evangelho. Também você está. Mas é anunciar oportuna e inoportunamente. Ou seja, toda brechinha que eu tiver, eu estou anunciando. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender, eu vou passar para vocês aqui durante esses dias, e eu vou dar isso para vocês, técnicas e ensinos de como montar uma pregação. Técnicas e ensinos de como se estabelecer uma pregação. De como fazer uma pregação, de como acontecer uma pregação. Então, a primeira coisa, eu vou ensinar isso. Mas antes de ensinar isso, nós precisamos entender isso. Que eu preciso anunciar o Evangelho em todas as circunstâncias. Que o dia que eu estiver com o microfone na mão, num retiro, num grupo de oração, no meu grupo, no meu movimento, na minha pastoral, e eu estou lá com o microfone pregando, anunciando, e se Deus quiser, muitos vão sair daqui fazendo isso, anunciando, pregando muito na unção, no poder, na autoridade do Senhor. Mas isto é fruto do Evangelho anunciado no dia a dia. A pregação que sai da minha boca nos microfones no retiro é fruto do Evangelho anunciado na minha vida todos os dias. A pregação que eu faço e Deus usa de mim e Deus age na minha vida, porque falsa humildade aqui não existe. Nós temos que reconhecer quando nós vamos bem, quando nós pregamos bem, quando nós fazemos algo bem. Mas eu só consigo hoje, fazem 10 anos que eu prego, fazem 10 anos que eu estou no ministério de pregação. Hoje eu consigo pegar num microfone, num retiro, para qualquer pessoa, para quantas pessoas tiver, para 10 ou para 100 mil, eu consigo pregar no microfone e anunciar, porque o Cristo é anunciado todos os dias na minha vida. E não estou dizendo isso com orgulho, com soberba, com nada disso. Estou dizendo isso com tranquilidade de quem sabe o que está dizendo para você. Porque quando nós entramos numa imersão de pregadores, quando nós entramos num aprofundamento para pregadores, nós precisamos entender que nem sempre a pregação vai ter um microfone e vai ter um público imenso. A primeira pregação que nós fazemos é no dia a dia, é dentro da tua casa, é com a tua família, é com os teus. Anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. Gente, um lugar que eu detesto ter que fazer oração, ministrar alguma coisa, velório. Eu detesto ter que falar alguma coisa no velório de alguém. Meu Pai amado,
como, nossa senhora! Mas quando me pedem, e aí? Eu estou disposto a anunciar o evangelho? Eu estou disposto a falar de Deus? Eu não sei se a pessoa vai estar aqui, mas teve uma inauguração de uma academia do Marcos Cólimo, cunhado do Antenor, membro aqui da comunidade. Eu estava lá, eu fui lá comer um espetinho na inauguração do casamento, da academia dele. E aí me disseram assim, o Gabriel quer dar algumas palavras. Eu falei, eu vou dar umas palavras? O que eu vou falar, Jesus? Mas naquele momento, eu disse, Espírito Santo, me ajuda a anunciar o teu nome para esse povo. Oportuna e inoportunamente. Bobeou, nós estamos falando de Deus. Bobeou, nós estamos colocando a mão na cabeça de um e rezando. Bobeou, nós estamos falando de Jesus. Qualquer brecha que nós tivermos, nós vamos falar de Jesus. Porque esta é a vida do pregador. Se você está aqui, você já atua no ministério de pregação, ou você quer pregar, saiba que você precisa falar de Jesus Cristo todos os dias da tua vida. Que qualquer brecha você vai falar de Jesus Cristo. Porque esta é a vida de quem prega. A vida de quem prega não é a vida de quem é chamado, pega o microfone e faz uma belíssima pregação. E repito, vou ensinar vocês como fazer uma pregação. Mas a vida de quem prega é anunciar todos os dias o Cristo que eu anuncio nos retiros, nos eventos, nas pregações. Todos os dias. Todos os dias. Então, querido, te prepara. Porque a partir do momento que você se assume pregador, você precisa anunciar o evangelho todos os dias da tua vida. Nem que seja para uma pessoa. Mas ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não falar de Cristo. Ai de mim se eu não trazer as pessoas para perto de Jesus. E hoje eu quero dar algumas dicas para vocês, antes de nós entrarmos no script de uma pregação, né? No formato de uma pregação. Eu quero dar para vocês algumas pistas que nós precisamos ter sobre a pessoa do pregador, né? É a vida do pregador, quem é o pregador, como se vive o pregador, o que nós precisamos fazer para ser um pregador, né? Você que está aqui perguntando, eu quero ser um pregador, o que eu preciso fazer? Vou começar a te dizer agora, com algumas pistas e algumas dicas. Primeira coisa, para você que quer ser um pregador, cuidar bem da vida espiritual. Cuidar bem da vida espiritual. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós não sabemos quando nós vamos anunciar o evangelho. E tem dia que nós vamos anunciar o evangelho bem, mal, capenga, triste, chorando. Mas se nós temos vida espiritual, nós vamos estar sempre prontos para anunciar o evangelho. Se eu pudesse dizer para você qual é o maior segredo de um pregador: vida de oração. Vida de oração. É o maior segredo da vida de um pregador. Alguém pode me ligar aqui agora, eu terminar essa live, a pessoa me ligar, falar, Gabriel, faltou pregador aqui no grupo de oração, você vem pregar? Eu digo, vou pregar. Porque hoje eu já rezei. Porque hoje eu já coloquei minha vida nas mãos de Deus. Porque eu já fiz a minha rotina de oração. Então eu estou pronto. Então eu estou pronto para ir. Você precisa ter vida no Espírito. E outra coisa, sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Quem faz tudo é Deus. E sem vida de oração, eu posso até ter uma pregação muito bonita, mas ela não produz frutos. Ela é vazia. A pregação de quem não reza é vazia. E eu não sei você, mas eu não quero ter pregação vazia. Aliás, eu peço para Jesus, nas minhas conversas pessoais, eu falo, Senhor, aonde eu passar para pregar, faz um estrago, arregaça com o povo. Porque eu quero que a minha pregação produza fruto de santidade.
produz conversão, atrai fé, atrai milagre, atrai cura, atrai libertação. Eu não quero fazer uma pregação vazia, que eu posso falar muito bonito para você, que eu posso dizer palavras maravilhosas para você, e eu posso ter oratória. Quantos pregadores motivacionais nós temos aí? Nada contra, não estou falando mal. Não estou falando mal de pregadores motivacionais. Que bom que eles existem, mas eu posso pregar motivacionalmente falando sem pregar o evangelho, sem falar do evangelho. E eu posso causar em você diversas emoções e sensações, eu posso usar de diversos gatilhos mentais para você, que vão trazer sensações e tudo mais na sua vida. Mas e os frutos? E os frutos da palavra? E os frutos da pregação? Então, sem vida de oração, nós podemos até falar bem, mas a nossa pregação é vazia. O principal que um pregador deve ter é vida de oração. O que você prega para os outros? O que eu recebo de Deus na minha vida de oração. O que eu recebo de Deus no meu dia a dia. Meus queridos, e aqui já vou entrar em algumas técnicas, eu vou dizer de uma técnica que eu uso. Hoje eu estava preguei num grupo de oração hoje 2h da tarde. E Deus me deu uma palavra belíssima sobre o senhorio de Jesus. E eu terminei a minha pregação contando 3 testemunhos meus, de experiências que eu tive, que assumiram o senhorio de Jesus na minha vida e que Deus agiu poderosamente na minha vida. E quando eu contei aqueles 3 testemunhos, as pessoas tinham gostado da pregação, mas quando eu contei dos meus testemunhos, as pessoas se abriam. Você via no olhar das pessoas que elas entenderam o que eu falei, pessoas que se identificaram com aquilo que eu tinha vivido, com aquilo que eu tinha contado. E como foi bom isso. Você entende que a minha pregação é fruto da minha vida com Deus. Sabe, eu não abro aqui uma palavra e vou dizer para você, olha, como eu acabei de ler. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Nossa, olha, o apóstolo Paulo disse isso porque ele foi um grande profeta, porque ele foi um grande apóstolo, um dos maiores dos apóstolos, é uma coluna da igreja. Então Paulo disse isso porque ele pregava o tempo inteiro. Ótimo, maravilhoso. Mas muito mais do que dizer isso, eu tenho que dizer para você, olha, eu também preciso viver esta experiência, e eu tenho vivido essa experiência de todos os dias ter que anunciar o Cristo, de todos os dias alguém me chamar no WhatsApp, pedindo conselho, pedindo orientação, e eu parar, dispor do meu tempo para evangelizar aquela pessoa, para ouvir aquela pessoa, para sentar na mesa com os pecadores, para sentar na mesa com gente que não é da igreja e ouvir. Você entende? A minha pregação não é só aquilo que eu estudo ou que eu entendo, mas o que eu vivo. E se eu não tenho vida com Deus, como eu vou anunciar algo que eu não tenho? Como você vai dar para as pessoas aquilo que você não tem? Porque, amados, pregar nos desgasta. Pegar no microfone e falar, muito bonito, mas desgasta. Tem desgaste espiritual, tem desgaste emocional, tem desgaste psicológico. E se eu não tenho para dar, o que eu vou dar para o povo que vai me ouvir? O que você vai dar para as pessoas que vão te ouvir se nem você consegue beber de Deus? Se você não consegue ir no Santíssimo beber dele, dizer, Senhor, dá-me de beber, dá-me do teu Espírito. E todos os dias você vai se enchendo de Deus, e aí você chega numa pregação, você está transbordando de Deus, e aquilo arrebenta. Entende? Por que os grandes pregadores arrebentam? Vamos pegar Moisés Rocha. Eu amo Moisés Rocha. Cara, o dia que eu vi ele, eu abracei ele e falei, obrigado pelo teu ministério, porque o tanto que aquele homem alcança a minha vida. Mas por que quando Moisés prega é um regaço? Porque aquele homem tem vida com Deus. Porque aquele homem transborda aquilo que ele vive com Deus. Um homem inteligentíssimo da palavra. Já leu a Bíblia mais de 7 vezes. 26 anos no ministério de pregação. Ministeriado em cura e libertação, reza pra caramba, inteligente pra caramba, doutrinado, fala de doutrina, de teologia, a rodo. Mas o que mais pegam as pessoas é a vida dele, é aquilo que ele conta da vida dele, o que ele diz da vida dele. Porque eu não dou para as pessoas aquilo que eu não tenho.
E se eu não tenho vida no Espírito, eu não consigo dar do Espírito para as pessoas. E aí eu posso até fazer uma pregação bonita, mas ela é vazia. E aqui já entra a minha primeira dica para você, pregador. Anota aí, em nome de Jesus. Sempre encerra a tua pregação com um testemunho. Coloca, para encerrar, para fechar, para concluir a tua pregação, coloca um testemunho. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E a nossa pregação, ela pode levar muitas pessoas. Mas o testemunho, ele arrasta. O testemunho arrasta as pessoas. O testemunho arrasta. Porque você comprova com a tua vida aquilo que você está pregando, aquilo que você está anunciando. Eu não estou dizendo de algo que eu ouvi falar, que eu ouvi dizer. Não estou dizendo de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Até aconteceu, mas aconteceu na minha vida. Semana passada. E semana passada aconteceu essa palavra. Você entende por que precisa ter vida no Espírito? Porque como que nós vamos testemunhar se nós não temos vida com Deus? E quem tem vida com Deus, meu querido, você vai ter coisa para testemunhar. Você pode ter certeza que você vai ter coisa para testemunhar. Se você tem vida com Deus, você vai ter coisa para testemunhar. Impossível não ter. Então, sempre encerra a tua pregação com um testemunho. É a primeira dica que eu dou. Estou até pulando etapas para te dar essa dica, porque essa dica teria que vir lá na frente. Mas já que nós estamos falando disso, já estou te dando. Encerre a tua pregação com um testemunho. Porque você vai fechar tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você anunciou. Você vai dizer, estou te dizendo isto não porque me contaram, não porque eu li, mas porque eu vivi. Mas porque eu vivi. E aí você pode ter certeza que a sua pregação vai estar validada. É como botar um carimbo dizendo, é verdade, é real. Isto é mesmo. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Cuidado com o seu comportamento. O contra-testemunho decepciona as pessoas. Papa Paulo VI disse que o mundo quer mais testemunhas do que mestres. Esses dias para trás nós estávamos numa reunião com o padre Reginaldo de Alpinópolis e assessor das novas comunidades aqui na diocese. O padre Reginaldo dizia assim para nós: a igreja não precisa de defensores. A igreja não precisa de gente que a defenda. A igreja precisa de testemunha. Cara, e aquilo me pegou de um jeito. Porque quantas vezes nós tentamos justificar a igreja, nós tentamos defender a igreja, e nós brigamos com todo mundo, e a gente fala alto, e a gente se manifesta na internet, e a gente posta na internet, mas a igreja não precisa disso. Sabe por que a igreja não precisa disso? Que eu a defenda? Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O capeta pode fazer o que ele quiser, o capeta pode sambar o quanto ele quiser, mas a palavra de Deus me garante, as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Então eu não preciso ficar defendendo a igreja, causando polêmica por aí. Eu preciso ser testemunha. Porque o que nós mais temos é gente anunciando a palavra de Deus, e quando dá as costas muda de vida. E quando dá as costas pega tudo que falou, enfia no bolso e vai embora. E não é disso que nós precisamos. Porque isso nós já temos demais. Se você está aqui e você quer ser um grande pregador, você quer ser uma grande pregadora, alguém que realmente vai anunciar o Cristo e que vai chegar às nações, que vai profetizar, que vai mandar fogo no mundo, você precisa viver corajosamente aquilo que você vive. E não um contra-testemunho. E não viver uma falsidade, não viver uma mentira. Como eu disse para vocês, e eu repito, e é a primeira coisa que eu sempre digo, quando eu vou orientar alguém para dar uma pregação, para ministrar alguma coisa, eu sempre digo, a maior pregação que você pode dar é a tua vida. Tem uma frase muito clichê, que se usa nas formações de pregadores, que é, você precisa viver aquilo que você prega. Eu te digo o contrário, você precisa pregar aquilo que você vive. Para você guardar isso na tua cabeça, digita aqui, eu preciso pregar o que eu vivo.
Não é, eu vou pregar, depois eu vivo. Não. Quando você prega com aquilo que você está vivendo, com a realidade que você está vivendo. E aí, meu querido, a corda aperta para o nosso lado. Porque nós precisamos ser testemunhas. A igreja não precisa de defensores. A igreja precisa de testemunhas. Pessoas que estão dispostas a testemunhar de verdade Jesus. A ser de verdade. Porque, e aqui é um desabafo que eu faço para você, nós estamos cansados de pessoas duas caras dentro da igreja. Que quando pegam no microfone é uma pessoa, quando você encontra na rua é outra pessoa. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa disso, meu querido. A igreja precisa de pessoas que pregam no microfone para gritar o nome de Jesus, mas porque Ele está impregnado aqui dentro. Porque eu vivo com Ele todos os dias. E porque eu posso até cair. Mas todas as vezes que eu caio para testemunhar, dizer eu caí, mas Deus me levantou. Até as nossas quedas. Então, segunda coisa que eu quero dizer para você é: cuidado com o seu comportamento. Porque você pode ter uma pregação muito bonita, mas quando você sai fora, a tua vida é toda diferente daquela que você pregou. E meus queridos, cuidado, porque Deus vai nos cobrar disso. Então você precisa buscar a santidade, buscar uma vida reta, buscar de verdade mesmo. Outra coisa que eu preciso falar para você é a sede de almas. Todo pregador tem sede de almas. Por que você quer pregar o evangelho? Por que você quer ser um pregador? Para ter fama, para ser conhecido? O principal foco, o principal objetivo de um pregador é alcançar almas. Então todo pregador tem sede de almas. Olha, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, eu vou até pegar aqui. Mateus capítulo 10. Envio dos 12. Vai dizer assim: olha, Jesus enviando os apóstolos. Está escrito, envio dos 12. E Jesus diz: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis na Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Ide antes as ovelhas que se perderam na casa de Israel. Meu querido, se você quer pregar o evangelho, você precisa ter sede de almas. E o que é ter sede de almas? É querer ganhar pessoas para Jesus. E na raça. Precisa ter raça de arrastar gente para Jesus, de levar gente para Jesus. Sabe por quê? Às vezes nós usamos do evangelho como um projeto pessoal. Nós fazemos do evangelho o nosso projeto pessoal, para dizer eu sou pregador, ou para ser reconhecido como um pregador, ou para ser visto como um pregador. E evangelho não é projeto pessoal, evangelho é sobre almas. Nós estamos aqui falando de almas. Nós estamos anunciando almas, para almas que precisam conhecer a Jesus. Então todo pregador tem sede de almas. Nós precisamos ganhar pessoas para Cristo. Nós precisamos evangelizar 24 horas, arrastando o povo para Jesus. Qualquer oportunidade que nós tivermos, ganhar para Deus. Todo pregador tem no coração sede de almas. Se você tem dúvida, será que eu sou um pregador? Teu coração precisa ter sede de almas. Se o teu coração tem sede de ganhar pessoas para Jesus, de arrancar pessoas da mão do inferno, de arrancar pessoas da mão do capetão, isto é o coração de um pregador. Isto é um coração de pregador. A maior alegria de um pregador é quando alguém chega depois da pregação para ele, dá um abraço nele e diz: cara, as tuas palavras mudaram a minha vida.
Não porque ele é bom. Não porque ele é bom. Como diz o Dr. Jorge Américo, nós somos apenas o burrinho que carrega, o jumentinho que carrega o Cristo na entrada para Jerusalém. Mas por quê? Mas por quê? Nós ganhamos, nós vencemos uma batalha. Nós ganhamos a alma para Jesus. Nós ganhamos a alma para Jesus. Então todas as vezes que eu estou indo a algum lugar a anunciar, pregar, falar de Deus, e olha, não estou dizendo para quem prega para jovem não, porque hoje eu estava pregando num grupo que o mais novinho devia ter uns 50 e tantos anos. Era um grupinho só de senhora o grupinho. Mas nós estávamos lá falando de Jesus e dizendo para aquelas senhoras vividas, ó, com tempo de vida, hein? Nós estávamos dizendo para aquelas senhoras: Deus é o Senhor da vida de vocês. E ganhando almas para Jesus Cristo. E trazendo pessoas de volta, tirando pessoas da depressão, da ansiedade, do pânico, das mãos do inferno, do suicídio. Porque nós queremos alma para Jesus. Porque nós queremos alma para Jesus. Eu tenho dito aqui na comunidade, e eu partilho isso com você, que eu tenho evitado dizer não às missões que me chamam. Olha, não tá fácil, são muitas missões. E às vezes a gente tem que rebolar para dar conta de tudo. Porque eu tenho a comunidade, eu tenho a minha família, eu tenho os meus compromissos pessoais, eu não posso deixar a comunidade também. E eu disse para Jesus que aonde Ele me mandasse, eu iria. Nem que eu tenha que varar a madrugada, eu vou. Aonde Deus falar no meu coração, vai, eu vou. Eu vou anunciar. Porque nós precisamos ter esse ardor. Entende? O coração queima. O coração queima para dizer de Deus, para falar de Deus, para catar no microfone, meu filho, e começar a falar: Deus te ama, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, em nome de Jesus. Abre teu olho, presta atenção, que essa vida que você está levando não é para você não. Deus tem uma vida melhor. Meu Deus, como meu coração queima de vontade de fazer isso. Todos os dias da minha vida. E tenho feito todos os dias, porque as lives que eu faço no Instagram é um pedido de Deus para mim. Segunda a sexta tem live, meio-dia 10 no meu Instagram. Todos os dias eu estou aqui pregando, falando de Deus, 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 falando de Deus. E não é porque eu quero, ou porque todos os dias eu estou super empolgado, não. Porque tem dia que eu quero dormir depois do almoço. Meio-dia 10 eu já almocei, eu quero dormir depois do almoço. Mas porque o meu coração tem sede de ganhar almas para Jesus. Então o Evangelho não é sobre seguidores, o Evangelho não é sobre fama, o Evangelho não é sobre sucesso, o Evangelho não é propósito pessoal, o Evangelho é ganhar almas para Jesus Cristo. Outra coisa muito importante: pregar em nome de Cristo e da igreja. O pregador não é autônomo. Então, se você quer pregar o Evangelho, a primeira coisa que você precisa é estar inserido em uma realidade. Como assim, Gabriel, estar inserido numa realidade? Você precisa estar numa paróquia, você precisa estar numa diocese, você precisa estar num movimento e numa pastoral, numa comunidade, num grupo de oração. Porque pregador tem que ter raiz. Entende? Eu não sou autônomo. Eu não prego por mim mesmo. Eu não prego porque eu quero. Mas eu sou enviado pela igreja. Se você ligar aqui na catedral e falar: olha, já fizeram isso. Estou te dizendo que já fizeram isso. Pegar o telefone, ligar aqui na catedral e falar assim: olha, querem trazer o Gabriel para pregar aqui. O senhor conhece? Pode ligar que o padre vai me conhecer. Que o padre sabe quem eu sou. Que o padre sabe o que eu faço. Que o padre sabe onde eu moro, o padre sabe quem é minha família, o padre sabe quem é minha comunidade, o padre vai nos compromissos da minha comunidade, a comunidade vai nos compromissos da paróquia. Você pode ligar para o padre, que ele sabe quem eu sou. Agora, nós não temos vida paroquial, o padre não sabe quem você é, você não vai no grupo de oração, você só vai no grupo de oração quando você quer, e aí você quer pregar a palavra? Em nome de quem? Enviado por quem? Nós pregamos a palavra de Deus em nome de Cristo e da igreja. Então, se eu não estou na igreja, como eu vou anunciar? Como eu vou pregar? Como eu vou falar de Jesus? Você precisa se inserir numa realidade paroquial. É o primeiro passo. E outra,
aonde você se inserir vai te dar condições e direções para pregação. Os missionários aqui da comunidade que saem para pregar são orientados, estudam, partilham. Qualquer BO que dá numa pregação de um missionário da comunidade, a comunidade é responsável por aquilo. A comunidade se responsabiliza por aquilo. Então não é solto. Ninguém prega em nome próprio. Nós pregamos no nome da igreja. Então eu preciso estar na igreja. Então se você está aqui acompanhando e você quer adentrar no ministério de pregação, você precisa se inserir nessa realidade paroquial. O padre precisa saber quem você é. Você precisa ter uma paróquia, um lugar onde você frequenta a missa, um lugar onde o padre te orienta, um povo te orienta. Ninguém prega autônomo, isso não existe. Cuidado com quem faz isso. Cuidado com quem sai pregando em nome próprio. Cuidado com quem não tem raiz num ministério, numa paróquia, num movimento, numa pastoral. Cuidado, porque a pessoa está pregando em seu nome, não está sendo enviada pela igreja. E nós aqui precisamos pregar em nome da igreja e pela igreja. Gente, onde eu botei minha água que eu peguei para beber? Perdi minha água. Socorro. Onde que eu enfiei? Perdi minha água. Ai, Cristo Redentor. Vamos pro próximo. Preparar bem a pregação. Amados, nós precisamos nos preparar, né? A pessoa que nos chamou, eu sempre penso isso. Se alguém me chamou para pregar, está esperando algo de mim. Isso me assusta às vezes um pouco, sabe? Confesso para vocês, aqui estou fazendo uma confissão de pregador para pregador. Às vezes eu me assusto um pouco com isso, ainda não me acostumei com isso. De chegar no lugar e ver que as pessoas estão esperando por mim. E não estou dizendo isso com orgulho, com soberba, ou porque sou famoso. Não estou dizendo isso por causa disso. Estou dizendo porque é a realidade. Nós temos que nós não podemos também, esse negócio de humildade fingida, comigo não existe. Eu sou real. A mesma pessoa que você vai ver, que você vê aqui no Instagram, que você vê nas pregações, você vai me ver no dia a dia sendo. A mesma coisa, eu não mudo. No Instagram eu não mudo na pregação, eu sou a mesma pessoa. E eu sei que em alguns lugares que nós vamos, as pessoas estão esperando por mim e pela minha pregação. Oh, Deus abençoe, acharam minha garrafinha. Eu sei que as pessoas estão esperando a minha pregação, né? Eu chego em alguns lugares, eu vejo que as pessoas olham que eu cheguei, esperam o que eu vou falar. Isso é muita responsabilidade. Então, eu preciso ser responsável pela pregação e com a pregação. Se alguém me chama para pregar, o mínimo que a pessoa espera é que eu tenha tirado um tempo para rezar, que eu tenha estudado aquele tema, que eu tenha preparado aquele tema, que eu tenha pensado em algo para dizer para a vida daquelas pessoas. Como eu dizia para vocês, são almas. São pessoas ali que estão esperando uma palavra de Deus que vai sair de mim. Então eu preciso me preparar. E preparar é estudo. E eu quero dizer isso também porque o estudo não é só quando eu vou fazer uma pregação. É claro que quando a gente tem um tema específico que você precisa estudar, aquilo te motiva a estudar mais. Mas um pregador está estudando constantemente. Constantemente você está fazendo formação, você faz uma imersão, você lê um livro, você assiste um vídeo do Padre Paulo Ricardo, você estuda a doutrina da igreja, você estuda a palavra de Deus, e eu vou falar isso depois, outro dia, para vocês sobre isso aqui. Você está em constante estudo. Como que você prega a palavra se você não estuda a palavra? Se você não tem estudo bíblico? Se você não lê a Bíblia? Então você precisa se preparar. Preparar o teu coração, preparar a tua vida, te preparar. Você precisa se preparar. Porque é o mínimo que se espera. Então, você precisa se dispor de tempo para isso. Para se preparar a sua vida para isso. Certo? E saber ouvir críticas construtivas. Como assim saber receber críticas construtivas? Nem sempre a nossa pregação vai ser maravilhosa. Tem pessoas que não vão gostar. Por exemplo, tem pessoas que não gostam do meu estilo de pregar. Vocês estão vendo que eu falo, que eu berro, que eu grito, que eu fico louco, que eu surto. Tem gente que não gosta. E tá tudo bem.
E tá tudo bem, tudo certo. Quantas vezes já me chamaram de canto para me corrigir nas minhas pregações? Dizer, olha, isso que você falou eu não concordo. Ou, nossa, você poderia ter dito isso de outra forma. Você ofendeu as pessoas. Quantas vezes fui corrigido? Quantas vezes, e aí eu estou dizendo de uma experiência pessoal, quantas vezes eu queria pregar, eu queria muito pregar, e colocava outras pessoas no meu lugar. E eu tinha que olhar aquilo e dizer, Deus tem o tempo dele, uma hora eu vou pregar. Uma hora Deus vai me dar esta graça. Sabe, eu tive que ouvir pessoas acima de mim. Quando eu comecei a pregar, eu tive que ouvir pessoas acima de mim. Eu tive que receber orientação. Então, se você é pregador, principalmente você que... até mesmo você que já tem uma caminhada, você precisa saber receber orientação. Você precisa saber ouvir. Ouvir a Deus e ouvir aqueles que estão aqui na terra para te orientar. Claro que você não vai sair ouvindo qualquer pessoa, mas existem pessoas que Deus nos deu a graça para nos orientar. Então você precisa saber ouvir, saber escutar. Quando as pessoas, por caridade, querem te orientar. Esses dias para trás, um menino aqui na comunidade foi conduzir oração e terminou a oração, terminou o encontro onde nós estávamos. Eu chamei ele e eu disse, fulano, muito bonita a sua oração, mas você não rezou, você pregou. Pregação é pregação, oração é outra coisa. Oração é rezar, pregação é pregação. E o momento de oração não é o momento de você pregar. Tem o momento de você pregar, que você vai falar, você vai testemunhar, e tem o momento de você rezar. Ele disse, tem razão, não tinha pensado nisso. Da próxima vez eu vou fazer diferente. Olha, a pessoa sabe ouvir quem sabe o que está falando. Então nós precisamos saber ouvir também. Ouvir as críticas, né? Você vai ouvir que não gostou, você vai ouvir que não concorda com o que você falou. E nós precisamos saber ouvir. Amém, meus queridos? Partilha aqui para mim como foi esse primeiro dia de imersão. A Raila diz, espero que Deus te faça voltar em Delfinópolis, porque no encontro foi puro fogo. Aleluia, foi top esse encontro em Delfinópolis. Gente do céu, foi mesmo, foi do poder de Deus. Eu também espero voltar em Delfinópolis. Se me chamarem, irei. Aonde mandaram eu irei, meu filho. Chamou, eu tô indo, com a graça de Deus. Conta aí para mim, o que você achou deste primeiro dia de imersão? Perguntaram aí, eu vi se a live vai ficar salva. Sim, por um tempo sim, certo? Então você pode voltar, você pode mandar para alguém. Por um tempo essa live vai ficar salva, certo? Ela não vai ficar salva para sempre. É só por algum tempo, né? Não é muito tempo, mas por algum tempo ela vai ficar salva. Então aproveita enquanto ela está salva. Não sei quanto tempo ela vai ficar no ar ainda, porque depois nós vamos tirar ela do ar e ela vai ficar mais exclusiva, essa live, para algumas pessoas, tá bom? Então aproveitem aí, né? Se alguém tem alguma dúvida também, quer perguntar alguma coisa, eu me coloquei à disposição no começo da live, me coloco agora. Aproveitem. Eu digo isso para os meninos da comunidade. Eu falo assim, ó, aproveitem que eu tô aqui para responder. Se eu não souber, eu vou atrás. Mas aproveitem que tem alguém para responder para vocês, porque pode ser que um dia não tenha. Então diga a mesma coisa para vocês. Você que está aí, se você tem alguma dúvida, se você tem algo no teu coração que você queira perguntar, a hora é agora. O momento é este, porque pode ser que não tenha outro. Pode ser que você não tenha outro momento para me perguntar aquilo que você quer me perguntar. Então você aproveita. A Milena falou, louvado seja Deus, Gabriel, pela sua vida e a sua vocação e pela comunidade. Amém. Reze por nós, reze pela nossa vocação, pela nossa vida, pela nossa missão. Gabriel, gostaria de pregar hoje. Aprendi muito com você. Maria, começa a falar de Deus. Você vai ver que a gente começa a pregar sem involuntário. A gente já começa a pregar. Falar de Deus é assim. A gente começa e vai. E a gente fala, né? Então dá o passo.
Primeiro passo de quem quer pregar, começar a falar de Deus. Ai de mim se eu não evangelizar. Oportuna e inoportunamente. Primeiro dia maravilhoso. Obrigado por tudo sempre. Deus abençoe. Olha, amanhã nós estamos de volta às 7 horas. Por favor, você vai chamar outras pessoas que você quer que esteja aqui, que você sabe que quer pregar. Você sabe que gosta de pregar, ou que já pregam. Você vai chamar para estar aqui. Eu vou mandar depois essa live, vai para o YouTube. E aí eu vou mandar o link para vocês lá naquele grupo que nós estamos. Se você não está no grupo, pode me mandar um direct aí, que a gente te encaminha, te coloca lá no grupo do WhatsApp. Tá certo? Onde a gente te manda. Meus queridos, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Que bom nós estarmos juntos. Olha, é o primeiro de 3 dias. Só começou. Nós começamos. Nós pincelamos para você algumas coisas. Mas nós temos muito mais ainda a nos aprofundarmos. Certo? Então, continuem aqui e convide outras pessoas. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.